Terceiro e último vídeo falando sobre Agur, o sábio, filho de Jaque, o oráculo. Personagem muito importante, pena que pouco falado, pouco tratado na igreja, mas o personagem bíblico. Eu deixo para você Provérbios 30, leia depois todo esse texto, que você vai ver o quanto é importante meditar no ensinamento desse grande mestre. O que nós vamos analisar hoje? Vamos analisar o versículo 15. Mas antes, esse é o primeiro vídeo que você vê aqui do canal, dessa série, são 3 que nós estamos fazendo, então volta lá, vai no primeiro, vai no segundo e depois veja esse terceiro vídeo. Em Provérbios 30, versículo 15, eu quero pegar só a primeira parte do versículo, que diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Então são as 2 filhas da sanguessuga, o nome delas é o mesmo. O que Agur estava querendo falar com isso? Claro que Agur aqui está usando uma figura de linguagem, um simbolismo, uma linguagem não literal. Ele estava traduzindo a sanguessuga para um princípio. E qual é o princípio? De pessoas que têm a finalidade de drenar, de sugar a nossa energia, sugar a nossa felicidade, sugar a nossa criatividade, sugar o nosso tempo, sugar a nossa comunhão com Deus, comunhão divina. Então Agur ele traz esse princípio e nós estamos estudando, fizemos essa minissérie, 3 vídeos apenas para você compreender, porque quando você estuda, quando você aprende, e você que está aqui acompanhando esse canal sabe que o nosso propósito é olhar o Evangelho com uma visão um pouco mais aprofundada, é irmos além do que os chavões que são pregados na igreja evangélica, é não nos limitarmos a ter uma comunhão divina somente dentro do templo, na hora do culto, é olharmos o Evangelho com uma visão mais ampla e termos a igreja como a verdadeira porta-voz do reino dos céus. Então a igreja, para nós, a igreja precisa influenciar as nações, e a igreja influencia não só abrindo templos, mas a igreja influencia com verdadeiros cristãos espalhados pelo mundo, levando o amor de Deus na sua função, levando o amor de Deus na cultura, levando o amor de Deus através das organizações institucionais, das organizações políticas, da família e principalmente o próprio crente, entendendo a função dele sobre a terra, na terra. E é muito interessante que a gente não entende contextos, não entende os conflitos. Estamos falando aqui sempre de conflitos entre o reino das trevas e o reino da luz, o reino dos céus. E sabemos que o inimigo ele ataca as nações para o controle da mente e dos corações humanos, ataca as instituições culturais, instituições governamentais, instituições sociais como a família. Fizemos um último vídeo aqui falando sobre os ataques sobre a família. Instituição como a igreja tanto é pessoa, e aí a igreja de Cristo, a igreja espiritual, e a igreja invisível, e a igreja visível, que é uma instituição local, sobre a terra. Essa instituição local que se reúne nos templos, ela também é muito atacada. E na família, o inimigo vai tentar chegar até o indivíduo. Então, poucos crentes sabem discernir, sabem diferenciar a divisão do corpo, da alma e do espírito. E aí ele não consegue valorizar o que é do corpo, não consegue valorizar o que é da alma, não consegue cuidar do que é do espírito. Então, esse texto aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre nós como seres humanos. Vamos entrar aqui no terreno do indivíduo. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida de uma maneira individual. Quando Agur ele vai trazer isso, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá e Dá, ou seja, são 2 filhas que ela tem, e essas 2 filhas têm um nome que simboliza o seu caráter, que é só querer receber. São pessoas que muitas das vezes esse princípio representam pessoas que só querem tirar algo de você. A sanguessuga é um animal que a função dele é sugar.
né? É tirar, é drenar do hospedeiro tudo de bom, até que o hospedeiro venha a morrer e essa sanguessuga pule para tentar buscar um novo hospedeiro. Assim também são aquelas pessoas que muitas das vezes estão próximas a gente. E a palavra de Deus é clara quanto a isso. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, eu quero compartilhar um outro texto aqui com vocês. Ele diz assim, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a Bíblia é clara quanto à necessidade do cristão estar bem instruído, do cristão estar atento com as pessoas que estão à sua volta. Porque existem pessoas que são iguais a sanguessugas. Pessoas que, como eu disse aqui no início, querem drenar a sua felicidade. Por exemplo, é muito comum alguém que não é feliz no seu relacionamento conjugal criticar, entrar, né, aquele amigo muito entrão, que não dá espaço para a família, para o casal. Ele acaba tentando sugar a felicidade, ou até mesmo um companheiro ou uma companheira. Aquela pessoa que sempre coloca sobre o outro a sua infelicidade, a sua frustração. Olha, eu não sou feliz por causa de você. Ou, né, você não é uma pessoa boa, está sempre tentando te botar para baixo. O que é isso? É o sugador de felicidade, aquele que drena a sua felicidade. Temos aquela pessoa que drena a nossa criatividade. Você não pode falar nada que ele vai lá e copia. Você não pode tentar fazer alguma coisa que ele vai te criticar e depois vai copiar o que você está fazendo. São aqueles que drenam a nossa criatividade. Outros são tipos de sanguessuga da sua comunhão com Deus. Ridiculariza o tempo que você gaste com a leitura da palavra, com a oração, com a ida à igreja. E é interessante que para o trabalho nós temos que nos dedicar muito. Se um jogador, se uma pessoa se torna um profissional do esporte, um jogador de futebol, um jogador de basquete, um jogador de vôlei, ninguém ridiculariza o tempo que ele leva treinando ali. Agora, estou gravando esse vídeo no Carnaval de 2025. Quanto tempo as pessoas que vão desfilar na escola de samba, ou estão desfilando na escola de samba, ou vão participar do Carnaval de alguma forma, quanto tempo se preparam? Ensaios, pré-ensaios, e etc, etc, etc. E ninguém fala nada. Os atletas das Olimpíadas, ele tem o ciclo olímpico que dura 4 anos. Mas quando você vai fazer alguma coisa para Deus, a sanguessuga da sua comunhão divina vai tentar drenar você, te criticando, te ridicularizando, dizendo, olha, por que você está perdendo todo esse tempo? Para que isso? Você está fanático, etc. Claro que tudo tem que ser bem dosado. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, mas não se engane. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. As más conversações, ou seja, as más influências corrompem os bons costumes, o padrão que Deus tem para você. E tem pessoas, para a gente finalizar, drenam também o seu tempo. Aquela pessoa que te sufoca de uma maneira que não deixa você ter tempo para nada. E você precisa ter tempo para a sua família, ter tempo para descansar, ter tempo para trabalhar, ter tempo para estudar, ter tempo para analisar as coisas, ter um tempo para orar, ter um tempo para meditar na palavra de Deus, tempo para ler. Então, às vezes, por exemplo, muito cuidado com o tempo que você perde nas redes sociais, tempo que você perde com o entretenimento. Então a sanguessuga pode ser uma pessoa ou pode ser algo, um vício. Pessoas têm vício em novela, vício em futebol. Se quer ver futebol, não tem problema, veja um jogo ali ou outro, você não pode ficar viciado. Vício em jogar. Então vício em, não sei, fazer alguma coisa que tome todo o seu tempo. Então vício nas redes sociais, hoje o vício do celular é uma das doenças da modernidade. Então, muito cuidado com isso. Tudo que drena você, que tira a sua energia, que tira o seu foco, que não permite que você avance, é a sanguessuga. E essa sanguessuga tem 2 filhas, porque isso representa na palavra de Deus, quando você tem uma palavra que se repete,
representa que há uma confirmação, algo que vai ser feito e feito com urgência. Então, essa sanguessuga, quando ela chega com as suas duas filhas, ela vai tentar, de todas as formas, drenar, usurpar, tirar, sugar tudo que você tem. Vamos meditar para que a gente consiga melhorar a cada dia, seja um cidadão melhor, seja um cristão melhor, seja uma pessoa melhor, e você vai conseguir vencer os seus desafios. Não se esqueça, compartilhe, comente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nosso objetivo é esse, olhar o Evangelho de uma maneira ampla, para que os cristãos sejam fortalecidos na graça e no poder do Senhor Jesus. Não esqueça, que Deus te abençoe sempre.